Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar de eleições municipais. Eu estou aqui com o Rico Mizrazi, que é presidente do Diretório Municipal do MDB aqui em São Paulo e agora está na coordenação da campanha pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Henrico Mizrazi, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, você era secretário, né, da atual prefeitura, assim como o ex-ministro Aldo Rebelo. Os dois saíram para participar agora da campanha. Eu já queria saber, na sua visão hoje, quais são os principais desafios da campanha? Da campanha, por onde ela deve caminhar? A gente agora, amanhã, tem a convenção municipal do MDB, vai acontecer lá no estacionamento da Assembleia Legislativa, vai ratificar, homologar o nome do prefeito Ricardo Nunes da nossa chapa de vereadores. Semana que vem tem o primeiro debate, então agora, após esse período de convenções, começa efetivamente o período de campanha. E o grande desafio da nossa campanha é, de fato, conseguir comunicar tudo aquilo que foi feito pela gestão, tudo aquilo que foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes, pela gestão Bruno Covas, Ricardo Nunes, pelo MDB. Então essa é a nossa tarefa, né? Que a gente utilizar o período de campanha para justamente tornar cada vez mais público, né? Divulgar tudo aquilo que foi feito e o que a gente pretende fazer. Então a gente enxerga a campanha política dessa maneira, né? Como uma forma de dialogar com a sociedade, explicar o que a gente conseguiu fazer e colocar essa gestão. Quem está no cargo geralmente é assim, né? A candidatura à reeleição é uma chancela sobre a gestão. Então, para nós é importante isso. Esse é o grande desafio da campanha, mostrar a nossa gestão, fazê-la conhecida e dialogar com a sociedade paulistana acerca dela. Agora, antes de falarmos mais sobre a campanha, teve todo um trabalho prévio que é obter o apoio de vários partidos. Né? E aí teve algumas complicações, por exemplo, para se conseguir o apoio do PL de Bolsonaro, teve de aceitar a indicação do coronel Melo Araújo, que é do PL, né? Indicação pessoal do ex-presidente Bolsonaro, e no final das contas isso acaba estimulando a polarização aqui em São Paulo, não é? Porque nós temos Boulos, que também lidera, por exemplo, para o segundo turno, apesar de um certo empate técnico aí com o Datena na última pesquisa da Quest, mas está colocada a polarização aqui em São Paulo. Uma polarização um pouquinho peculiar, né? Porque a gente tem de um lado a candidatura do Boulos, que une a PV, PCdoB e PT, né, a federação, o PDT, então partidos de esquerda e no máximo de centro-esquerda. E a nossa coligação, que a gente juntou 12 partidos, que vão sim desde o PL mais à direita, passando por todos os partidos de centro, PP, PSD, né, o Republicanos um pouco mais à direita, chegando em partidos de centro-esquerda como Solidariedade, como Avante. Eu sempre digo que na nossa coligação há pelo menos 9 ministros do governo Lula, né? 4 partidos que estão na nossa coligação estavam com o presidente Lula na eleição de 2022. O próprio Aldo Rebelo foi ministro, né? O próprio Aldo Rebelo foi ministro da Dilma, do Lula. Então, a nossa coligação, a tese política que a gente defende é de uma frente ampla, ou seja, de partidos de centro e de direita, com franjas de centro-esquerda, que se unem em torno de uma gestão, de uma proposta de cidade, uma defesa de uma gestão para a cidade de São Paulo. Então, uma eleição é sempre polarizada entre polos. Agora, eu colocaria uma peculiaridade nessa polarização que se dá hoje, porque a nossa frente realmente conseguiu uma amplitude e uma diversidade ideológica que sempre foi o nosso objetivo, o objetivo do prefeito Ricardo Nunes. Eu falo da polarização mais pelo endosso dos grandes antagonistas dessa situação, que é de um lado o ex-presidente Bolsonaro e atualmente o presidente Lula, que inclusive já foi multado por pedir votos para Boulos, né? Então é explícito esse apoio dos dois lados. É natural que seja, na maior cidade do país, que as grandes forças políticas se coloquem, né, em campos opostos. O nosso esforço de construção política foi, de fato, desde o ano passado, de dialogar com o ex-presidente Bolsonaro, com o Partido Liberal, né, com o presidente Valdemar da Costa Neto, para que o PL entendesse que a conjuntura política exigia deles a altivez e a generosidade de compor politicamente e não lançar um candidato da direita que aí sim polarizaria de forma mais explícita. Então, a nossa frente ampla, o esforço é justamente essa, de construir junto às forças políticas de direita, ou ao ex-presidente Bolsonaro e outras figuras, essa coalizão.
E aí como é que fica para se conciliar todos os interesses e propostas na formação da base, né, das propostas do prefeito? Porque ele já tem todo um trabalho que está sendo executado na prefeitura, mas ele vai propor novidades em relação a isso, até porque há vários pontos de insatisfação da população em relação a vários aspectos. E aí como é que fica a conciliação? E eu queria colocar aí a adesão mais recente, que em Kataguiri deixou de ser candidato, não é? Ele e o MBL vão apoiar, ele já disse que apoia Ricardo Nunes, embora ele fosse um dos principais críticos à gestão de Ricardo Nunes, mas aí tem apoio de Milton Leite, que foi muito importante na Câmara, só que ele chegou a propor, inclusive, novas secretarias, como a Secretaria de Defesa Animal e também a de Mananciais separada de habitação. Isso estaria contemplado no eventual programa em troca do apoio? Então, o prefeito Ricardo Nunes tomou a decisão de não discutir, nesse momento, o governo futuro, seja espaço, seja criações de novas secretarias. A arte da política é a arte de fazer confluir e costurar interesses diversos, algumas vezes divergentes, e construir consensos. Quando você tem uma frente ampla que vai disputar uma eleição junto e, caso ganhe, vai governar junto, essa tarefa da política precisa ser feita com muita paciência, com muito diálogo, acomodando interesses e fazendo com que, né, a gente tenha uma unidade importante para governar a cidade. Então, o presidente Milton foi muito importante, seja na gestão do prefeito Ricardo Nunes à frente da Câmara, é importante na coalizão política e, claro, que todas as demandas, os pleitos trazidos por ele, pela União Brasil, assim como todos os outros partidos, serão levados em consideração se nós formos triunfantes no dia 6 ou no dia 27 de outubro. Agora, na mesma medida em que você dá prosseguimento e mostra o que foi feito, quem está no poder também é vitrine. Então, também é alvo de críticas e todos os demais candidatos vão explorar muito esses pontos. O prefeito recentemente comemorou que essa mesma pesquisa da Quest, que deu um empate técnico entre ele, Datena e Boulos no primeiro turno, mostrou que ele não teria tanta rejeição. Ele foi citado por 36% dos entrevistados, questionados sobre qual candidato conhece e que não votariam. Datena teve 48% e Boulos 40%. Então, ele é o menos citado. Mas falta um certo conhecimento também de que Ricardo Nunes é o prefeito, né? A gente, pelas nossas pesquisas internas, a gente tem que considerar, em primeiro lugar, que o prefeito Ricardo Nunes, ele nunca disputou uma eleição majoritária, né? Ele foi, disputou como vice, não como cabeça de chapa. Então, um desconhecimento era natural por nunca ter sido exposto a toda essa vitrine que é uma eleição majoritária. Agora, hoje, a gente tem a taxa de conhecimento do prefeito para cima dos 85%, que para nós, para um vice que assumiu durante o mandato, historicamente, se considerar o próprio Bruno Covas em 2020, o Kassab em 2008, essa taxa de conhecimento para nós é satisfatória e vai ser ampliada e consolidada no processo eleitoral. A gente não se preocupa com isso. Pelo contrário, a gente hoje vê uma aprovação da gestão a níveis muito satisfatórios para a cidade de São Paulo, né? Entre regular e bom e ótimo, a gente tem 60%, uma baixa rejeição e desaprovação do governo. Então, a gente está muito confiante com o quadro que se formou, principalmente pelo reconhecimento que começa a vir dos resultados da gestão. Só que vai haver muita cobrança em relação à zeladoria, a questão da segurança, Cracolândia, todos esses temas, e a gente já vê na disputa, por exemplo, de campanha, a retomada de questões pessoais que envolvem o atual prefeito, não é? Como o problema que ele já teve com a esposa no passado, que já estava muito claro, né, que é desde a época em que ele era candidato como vice na chapa do Bruno Covas, tem a questão envolvendo as creches também que está sob investigação. Então, essa questão de ser vitrine e de repente ele começar a despontar como o provável candidato no segundo turno, o expõe mais, né? Não, sem dúvida, esse é o ônus de ser um candidato à reeleição, geralmente, e principalmente um candidato à reeleição que está à frente em todos os institutos de pesquisa. Você vira a grande vitrine. E a gente precisa fazer um esforço, assim, todas as forças políticas, fazer um esforço de que o debate seja em torno de temas que interessam a população, como Cracolândia, como zeladoria, como educação, como saúde, como segurança. E a gente tem que tomar muito cuidado para que, né, não sejam utilizados mecanismos, órgãos de Estado, inclusive, para levantar questões né, pessoais, como está sendo feito. A gente ficou muito... Ficamos preocupados com o fato da Polícia Federal, depois de 5 anos de um inquérito
que estava sendo, que o Ricardo nunca havia sido citado, né? Há 2 meses da eleição aparece o vídeo, acontece tudo aquilo. Então a gente está muito empenhado em discutir a cidade, claro, dar as respostas necessárias, porque a população também, acerca das questões pessoais, exige respostas, mas que a gente foque efetivamente o debate acerca dos grandes temas da cidade, que não são poucos e que não faltam. Alguma preocupação com a candidatura de Pablo Marçal, se ele for confirmado, exatamente porque o alvo dele seria o eleitorado mais à direita e contra Boulos? A minha tese é a seguinte, que quem quer governar a cidade de São Paulo não pode ter medo de enfrentar nenhum candidato. Você se esforça para fazer uma coalizão política, trazer o maior número possível de parceiros e de parceiros políticos para a tua frente, mas quando se consolidam as candidaturas, a gente não pode ter medo, a gente tem que se expor efetivamente. Então, o voto do Pablo Marçal, que tudo indica, é um voto mais à direita mesmo, é um voto que caminharia conosco no eventual segundo turno contra o Boulos, que é o cenário hoje mais provável. Não diria que nos preocupa. A gente vai enfrentar o debate e a exposição de maneira respeitosa para que o eleitor possa decidir. Exatamente, e conciliar todos os interesses, inclusive a divisão dos partidos no apoio a vereadores, que também tem uma disputa por aí, não é? A gente tem, graças a Deus, um pequeno exército, um pequeno grande exército de quase 600 candidatos a vereador que a gente reuniu nas últimas 2 semanas fizemos reuniões com todos os pré-candidatos por partido, com o prefeito. Ficamos empolgadíssimos com a forma como interagiram com o prefeito, como estão empenhados em fazer colar as candidaturas proporcionais à candidatura majoritária, o que é muito importante, porque no final das contas os pré-candidatos a vereador estão nos 4 cantos das cidades, em todas as periferias, levando o nome do prefeito. Mais, né? Divulga, e isso para nós é uma das nossas grandes forças, sem dúvida. Perfeito, eu agradeço muito a presença do Henrico Mizrachi, que é presidente do Diretório Municipal do MDB de São Paulo e coordenador da campanha de Ricardo Nunes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Denise, a oportunidade. Com vocês.